possam até superar esses 60 bilhões que o Vorcaro estava prometendo devolver. Ou seja, as autoridades nas Bahamas estão dizendo, não, se ficar provado que é dinheiro ilícito de alguém condenado no Brasil, mandamos de volta. Então não precisaria uma delação premiada e um acordo para o dinheiro voltar para o Brasil. Esse emaranhado de fatos é que está deixando a defesa e principalmente a família do Vorcaro bastante preocupada, né? Porque, inclusive, o pai dele está preso e o Daniel Vorcaro está farejando que se não entregar fatos novos e significativos, ele pode passar vários e vários anos na cadeia. Bom, depois dos áudios comprometedores envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, você lembra bem disso? Eu acabei de citar, foram áudios revelados pelo Intercept. Agora, o Intercept Brasil divulgou documentos que mostram pagamentos efetivos feitos por Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, a tal da cinebiografia de Jair Bolsonaro. Entre os materiais que o Intercept está revelando agora estão comprovantes de transferências internacionais, planilhas de pagamento detalhadas mês a mês e trocas de mensagens entre os envolvidos nas operações. Os documentos indicam o envio de pelo menos 10 milhões de dólares para estruturas, fundos ligados ao filme nos Estados Unidos e ligados também ao irmão, ao Eduardo Bolsonaro. Um dos comprovantes aponta transferências de 2 milhões de dólares para o fundo sediado no Texas, que aparece no centro das investigações. Nós temos também um documento, uma planilha intitulada Funding Schedule, ou seja, um cronograma de pagamentos, que foi apresentada nas conversas, nas trocas entre o Vorcaro e outros assessores, justamente para organizar como é que se dariam esses pagamentos. Está aqui no telão. Se você está só nos ouvindo, vale a pena olhar agora para o telão. Eu vou explicar aqui. Na coluna da esquerda estava o planejamento efetivo dos pagamentos. Janeiro, 2 milhões de dólares. Janeiro de 2025, aliás, em janeiro, 2 remessas de 2 milhões de dólares. Em fevereiro, 1 milhão e 666 mil, e aí vai. Março, abril, maio, junho de 2025, terminaria em janeiro de 2026, totalizando 24 milhões de dólares. Em valores, em reais, passa de 130 milhões de reais. E aqui na coluna da direita, o que foi efetivamente pago, 2 milhões, depois vai indo até maio, efetivamente pago, 10 milhões 666 mil reais, dólares, aliás, o que totaliza um valor bastante significativo também em reais, Então, a gente tem aqui esta tabela, ela foi enviada pela turma do Vorcaro. Assim, olha aí, isso aqui é a previsão, esse aqui é o pagamento que foi efetivamente feito. Tem um outro documento que o Intercept está mostrando, que chama bastante atenção, é o comprovante da primeira dessas transferências, de 2 milhões de dólares. Está aí na tela. Olha aí. 2 milhões de dólares em destaque. E quem é que manda o dinheiro? A Entre Investimentos e Participações. E ela manda para quem? Heaven Gate, o fundo Heaven Gate nos Estados Unidos. A Entre era uma empresa ligada ao Vorcaro, mas em nome de outro sujeito brasileiro, que eles chamam de mineiro nas conversas, e que era através dessa Entre que o dinheiro era enviado para os Estados Unidos e caía no Heaven Gate, que é esse fundo, por sua vez administrado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro, e que não tem uma ligação direta com o filme, o Paulo Calixto. Ele não é cineasta, não é produtor, ele é advogado. Por que o dinheiro passava por esse fundo? Essa é uma explicação que o Flávio Bolsonaro até agora não deu, não mostrou o contrato. Veja, o Intercept, nesse meio tempo, revelou os áudios, agora revela os documentos, traz aqui detalhes, e o Flávio Bolsonaro não achou ainda na gaveta dele? Procura direito, Flávio, deve estar em alguma gaveta aí o contrato. Você não imprimiu? Que nem a turma lá do golpe fez, Imprimiu a planilha do golpe de Estado? Não tem impresso, estava só no celular? Então mostra que você falou que tinha contrato e tudo. Por que está escondendo? Então, a gente tem documentação agora bastante concreta. Esse caso não vai morrer. O Flávio Bolsonaro achava que indo visitar o Trump e tal, ele ia virar essa página. Não vai ser assim. Estão surgindo mais novidades e a tendência é que continuem
aparecendo. Falando ainda sobre o caso Dark Horse, vamos trazer uma outra personagem, você já ouviu falar dela, mas eu vou trazer de novo aqui, a Karina Gama, produtora do filme, né? Ela já estava na mira, olha aí a Karina Gama, ela já estava na mira da Controladoria Geral da União há quase 10 anos por suspeita de mau uso do dinheiro público, bem antes desse caso estourar. A informação foi revelada também pelo Intercept, que teve acesso a documentos da CGU, Controladoria Geral da União, e o Bruno Concílio atualiza para a gente essas informações. Por favor, Bruno. Rodrigo, embora a investigação tenha sido aberta em 2019, os apontamentos sobre possíveis irregularidades começaram em 2014. Segundo os relatórios do Instituto Conhecer Brasil, comandado por Karina, é suspeito de práticas que vão além de superfaturamento, de contrato e falhas na prestação de contas, incluindo desvio de recursos públicos e conflitos de interesse em contratos com o SESI. Vai lembrar que ela também está sendo investigada em São Paulo pelo contrato com a prefeitura para a instalação de Wi-Fi gratuito, e o prefeito Ricardo Nunes nega as irregularidades e afirma que as investigações têm motivação política, Rodrigo. Ele tem que explicar por que gastou esse dinheirão para instalar Wi-Fi, e outro dia eu vi um dos vereadores aqui de São Paulo, Nabil Bonduc, indo até as praças onde deveriam funcionar essas antenas de Wi-Fi e não estavam funcionando. Então é dinheiro saindo pelo ralo e, curiosamente, ou de maneira muito suspeita, dinheiro da prefeitura, de um prefeito bolsonarista, na mão da Karina Gama, que é também a produtora do filme do Jair Bolsonaro. É muita coincidência, não é coincidência nenhuma, na verdade é um esquema operando tanto em nível federal, e está em investigação, né, pela CGU, quanto no nível municipal e também nesta operação que é privada, mas que envolve interesse público no caso do Master, porque o Banco Master saqueou fundos de previdência, saqueou o Banco de Brasília e o dinheiro foi mandado para filme do Bolsonaro. Então essa história de dizer, não, é uma coisa meramente privada, não cola, porque tem interesse público. E o que o Vorcaro pretendia mandando esse dinheiro? Até agora também não está explicado. Eu fiz só por amizade. Tá bom. Então ele manda o dinheiro para patrocinar o filme e queria fazer isso escondido. Ficou bravo quando a turma divulgou que ele estava patrocinando o filme do Bolsonaro, porque era uma operação para comprar proteção se o Flávio Bolsonaro ou a família voltasse a governar o Brasil. E o Flávio, pelo jeito, não vai voltar a governar o Brasil, nem ele nem o pai, porque olha a pesquisa que saiu hoje. Vamos dar uma olhada aqui nos números, gente. Então vamos virar a página aqui. Pesquisa Quest, Lula abre vantagem contra Flávio Bolsonaro. É o que diz o novo levantamento da Quest. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 eleitores entre os dias 5 e 8 de junho. É a primeira pesquisa da Quest, que vem já, né, com todo o impacto deste caso Dark Horse e do caso do tarifaço, o Flávio Bolsonaro agindo contra o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos aos dados, começando pelo primeiro turno. Olha só, o Lula abre vantagem de 10 pontos. Se a eleição fosse hoje, no primeiro turno, Lula 39%, Flávio Bolsonaro 29%, depois os outros muito lá para baixo. Renan Santos, do MBL Missão, né, esse partido novo aí, mas que não é novo, mas é 3 pontos, Ronaldo Caiado 3, Aécio Neves saiu da tumba para concorrer com 2 pontos, Romeu Zema também. Não vão ser todos candidatos, isso aqui ainda é um ensaio. Mas olha a diferença que interessa, é essa aqui. O Lula abriu 10 pontos em relação ao Flávio Bolsonaro, somando os votos de todos os outros, quase que dá a mesma coisa, que o Lula dá um pouquinho mais só. Ou seja, o Lula está até próximo de poder ganhar no primeiro turno a eleição. Mas o mais provável é que tenha 2 turnos. Vamos então para a simulação de segundo turno. Se o Lula enfrentar o Flávio Bolsonaro, nós temos aqui, repara só como o Lula se descola do Flávio Bolsonaro, abre 6 pontos, os últimos 3 meses. Você repara que as curvas estavam aqui sobrepostas, então tinha um empate, o Lula um pouco na frente, o Flávio um pouco na frente, foram oscilando, agora o Lula abriu 6 pontos de vantagem, 44% o Lula, 38% o Flávio Bolsonaro. É a boca do jacaré se abrindo. Isso confirma outras pesquisas, Atlas e outras que já tinham vindo da semana passada, mostrando números bastante parecidos. E a aprovação ao governo Lula, como é que anda? Também é uma boa notícia para o presidente. Não é assim retumbante, não é assim, tá tudo uma maravilha, mas aprovação e desaprovação tem um empate,
48% desaprovam, 47% aprovam, mas você repara que 3 meses atrás você tinha muito mais desaprovação, que é a linha vermelha, do que aprovação. Então está melhorando a situação para o governo Lula na avaliação popular. A gente repara, eu olhei em detalhe a pesquisa, né? Se dependesse só das mulheres, o Lula ganhava em primeiro turno. Se dependesse só dos que ganham até 2 salários mínimos, o Lula ganhava no primeiro turno. Entre esses, mulheres e quem ganha até 2 salários mínimos, a aprovação do governo também melhora muito mais rápido. Bom, além de ter perdido pontos para Lula, Flávio conquistou o prêmio do mais rejeitado. Ele é o candidato que aparece com o maior índice de rejeição, a gente tem aqui na tela. Em junho, o Flávio Bolsonaro é o segundo aqui em vermelho, nessa coluna aqui da direita, 56% de rejeição, um pouco acima do Lula, que tem 53%, mas nesse ponto também foi subindo a rejeição ao Flávio Bolsonaro. O que é interessante dessa pesquisa? Porque os bolsonaristas ferrenhos, esses não largaram a mão do Flávio. Onde que o Flávio está perdendo eleitores? Nos chamados independentes. Não é nem a turma de lulismo, nem a turma do bolsonarismo. Entre os independentes tem uma queda fora da margem de erro significativa e é isso que está fazendo o Lula crescer e o Flávio cair nas últimas semanas. O Flávio, portanto, é o mais rejeitado e esse é um dado importante. A Quest também mediu a percepção da população em relação ao caso Master. É mais um dado que nós vamos trazer aí para você. Mais de 50% dos entrevistados, olha a tela aí, mais de 50%, na verdade 58%, acreditam que Flávio pode estar escondendo envolvimento ilegal no caso do banco de Daniel Vorcaro. É o que está aqui na tela. Então, chama a atenção. 27% dizem, não, o Flávio não está envolvido, isso aqui é o bolsonarismo mais ferrenho, mas se você somar lulistas e independentes, a imensa maioria diz, alguma coisa ele está escondendo nesse caso e a polícia precisa mostrar. Bom, é um quadro que traz melhora para o presidente Lula, mas não é assim uma melhora absoluta, longe de ser uma eleição decidida, é uma eleição ainda bastante complicada. Tem aí Copa do Mundo, as pessoas talvez se distraiam um pouco com o futebol, e aí lá para final de julho e agosto é que a gente vai para a reta final, de fato, da campanha decisiva de 2026. Agora é bom aproveitar essa pesquisa da Quest aí, né? Porque daqui a pouco o Flávio pode pedir pro Nunes Marques, lá do TSE, censurar essa aqui também. Aliás, é a nossa manchete de hoje, hein? E aí, Flávio, essa aqui você vai mandar censurar? Não gostou dessa pesquisa também? Porque a anterior da Atlas ele pediu para tirar de circulação, né? Impressionante. O complicado é que nem entre o clã Bolsonaro o Flávio está tendo assim ajuda total. Nem a turma dele está assim fechadíssima com o Flávio Bolsonaro. Muita gente desconfiada de que o Flávio pode sofrer ainda novas denúncias, pode aparecer fatos novos. Bruno, explica melhor para a gente quem é que tirou o corpo fora aí de um apoio mais decidido em relação ao Flávio. Rodrigo, como você falou, parece que ninguém quer colocar a mão no fogo pelo Flávio. Durante um evento em Brasília, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que vai apoiar a candidatura do senador no momento certo. Ou seja, Rodrigo, em outras palavras, quando a poeira der aquela baixada, né? Ela ainda completou dizendo que agora quem está precisando de apoio, de cuidados, é o próprio Jair Bolsonaro. Só que pelo menos para não acabar com a moral do Flávio, a Michele minimizou as especulações sobre uma possível candidatura própria em 2026 e disse que a prioridade é a recuperação do Jair. Ou seja, mais Jair e menos Flávio, né, Rodrigo? Ela deixou muito claro, é isso. Não, veja bem, agora a prioridade é cuidar do Jair. O Flávio que se vire, que se explique, inclusive para a polícia, né? Bom, a promessa de definir nesta semana o futuro da jornada 6x1, acabar com a jornada 6x1, não saiu do papel no Senado Federal. Tudo depende do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que sempre quer negociar alguma coisa em troca. Para alguns interlocutores, o Alcolumbre disse que o avanço da PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, deverá ocorrer só após uma reunião com o Lula, em que eles vão definir melhor a agenda do Congresso. Tem mais. Após anunciar que realizaria uma reunião de líderes para discutir a matéria, Alcolumbre não convocou o encontro e também cancelou a conversa que teria com o presidente da CCJ, o Otto Alencar. É o verdadeiro inimigo do povo, é o sujeito que quer enrolar esse assunto, para dar uma força para os empresários que não querem ver aprovado o fim da escala
Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.